A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Diana Aguiar, com o tema O Agasalho, da Fraternidade Espírita Fé, Esperança e Caridade. O estudo que a gente vai ver hoje se chama Agasalho. É uma leitura do livro Caminhos, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Fala nessa leitura que o aprendiz buscou o orientador e clamou agoniado: amigo querido, por que a contradição em que me vejo? Vivia tranquilo quando a fé adquiria. Depois de instalar a fé no coração, o sofrimento apareceu em minha vida. Se acumulei tanta confiança na divina providência, qual a razão pela qual tantas tribulações me acompanham? Momentos surgem nos quais me sinto em doloroso desespero. Por que tanto contrassenso? O interpelado, entretanto, respondeu sem hesitar: filho, não te revoltes. A lei do Senhor é justa e misericordiosa. O Pai, todo sábio, não podia livrar-te da provação, mas não te podes negar que a infinita bondade te amparou com o apoio oportuno, a fim de que te atravesses as tempestades de hoje com o agasalho preciso. É muito interessante eles colocarem o título como agasalho, porque a própria reflexão dessa palavra traz para a gente um ensinamento muito profundo. Porque o agasalho, sendo a providência divina, se a gente for analisar, ele não nos aquece, né? Se você pega uma blusa de frio, ela não se aquece sozinha, a não ser que ela tenha um recurso eletrônico, né? Vamos dizer assim. Mas, de todo modo, ela não nos aquece sozinha. Para que ela nos aqueça, é necessário que tenha uma fonte de calor, né? E qual que é essa fonte de calor? Somos nós. Então, na verdade, o agasalho, ele mantém o calor dentro, né? Então, é muito interessante fazer esse link, porque, na verdade, a fonte de calor sempre vai estar dentro de nós, né? Então, nós temos que nos manter com a fonte de calor acesa, para que a divina providência, como um agasalho, nos ajude a manter o calor aqui dentro. Olha que interessante. E a primeira reflexão que ele faz é o seguinte: o aprendiz buscou o orientador e clamou agoniado. Então, a primeira coisa que a gente precisa para que a ajuda venha até nós é buscar ajuda, né? Então, nesse momento, fazer uma prece, buscar os recursos que nós temos de leitura, né? O Evangelho e tantas obras que nos auxiliam, às vezes até uma mensagem. Essa mensagem eu tomei conhecimento através de uma mensagem pequenininha que eu peguei na Casa Espírita. Ela mede na faixa de uns 10, acho que nem 10 centímetros de altura, bem pequenininha mesmo a folhinha. E olha o tamanho do ensinamento, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é buscar, né? Quando a gente está passando por um momento de desespero. Aí, o segundo momento, ele faz uma interrogação, né? Amigo querido, por que a contradição em que me vejo? Vivia tranquilo quando adquiria a fé. E isso é muito interessante porque na nossa vida, muitas vezes a gente coloca nessa condição. A gente acha que viver na fé é calmaria. E quando a gente vive na fé e os problemas aparecem, a gente acha que é uma contradição. E na verdade, se a gente for olhar o Evangelho de Jesus, ou até mesmo o Antigo Testamento, todos aqueles que estavam trabalhando na fé não tinham uma vida tranquila, né? Jesus em nenhum momento nos convidou a segui-lo para ter vida tranquila aqui na terra. Muito pelo contrário, ele disse que sempre estaria com a gente e que com ele o nosso jugo seria mais leve, né?
Então, quando a gente se coloca na condição de estar tranquilo, quando adquire a nossa fé, e achar que quando os problemas vêm é uma contradição, muito pelo contrário. A partir do momento que a gente vai criando uma consciência, né, das dificuldades, do porquê do sofrer, né, que na verdade não é colocado sofrimento na nossa vida, e sim oportunidades de aprendizado, e a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, a gente não acha que as nossas dificuldades é uma contradição com a fé, né? Pelo contrário, a partir do momento que eu adquiro a fé, essas dificuldades vão ser vistas como oportunidades de aprendizado e libertação, né? Libertação das nossas dificuldades, das nossas imperfeições físicas, morais, para que a gente possa cada dia se tornar um ser melhor, né? E aí ele coloca assim, olha, depois de instalar a fé no coração, o sofrimento apareceu em minha vida. Quer dizer, ele associa o fato de ter fé, né, de crer no Evangelho do Cristo ao sofrimento. E na verdade é o contrário. Ele começa a enxergar as coisas com mais clareza naquilo que acontece em sua volta, né? Então, quando a gente adquire um conhecimento, a gente começa a ter, na verdade, mais consciência das nossas dificuldades e do porquê das nossas dificuldades. O nosso irmão ficou bastante confuso, né? Porque ele ainda não tinha compreendido que a partir do momento que ele resolve se tornar uma pessoa melhor, ele resolve mudar, né? As dificuldades aparecem porque nós estamos aprendendo novas lições. E aprender novas lições não é fácil. É como na escola, né? Quando a gente muda de ano, de uma série para outra, tudo muda, né? Tudo se torna mais difícil. Por quê? Porque eu estou aprendendo coisas que eu não conhecia. E aí eu tenho que lidar com emoções que eu ainda não domino, eu tenho que lidar com situações que eu ainda não aprendi a vencer. Então, por isso, a gente acha que quando nós damos um passo a favor das boas tendências, né, vamos dizer assim, aflora o que nós temos de melhor, o sofrimento aparece na nossa vida. Mas, na verdade, são oportunidades de subir mais um degrau. E aí ele continua falando pra gente. Se acumulei tanta confiança na divina providência, qual a razão para tantas tribulações me acompanharem? E é muito interessante isso, porque eles usam a palavra acumulei. Se acumulei tanta confiança na divina providência. É como a gente falou, a divina providência na nossa vida é um agasalho, né? E o que o agasalho faz? Mantém o calor lá dentro e mantém o frio lá fora, né? Quando tá frio, a gente põe uma coberta. Quando tá frio, a gente veste uma blusa de frio, né? Bem quentinha. Qual que é a finalidade dele? Manter o calor lá dentro e manter o frio lá fora. A questão é a gente entender que não adianta colocar 10 cobertas se o nosso corpo estiver todo gelado, né? A gente, quando às vezes sai de uma palestra à noite, tá frio, igual eu que uso moto, chego em casa toda gelada, né? De frio por causa da temperatura quando a gente vem de moto. Aí, pra gente se aquecer, a gente faz o quê? Toma um banho bem quente, se alimenta para depois enfiar debaixo da coberta, né? Por quê? Porque você ativou a sua fonte de calor. E aí você usa o agasalho, ele te mantém com o calor lá dentro e o frio lá fora. A divina providência, ela faz isso. Ela mantém o calor lá dentro e o frio lá fora. Só que nós, né, não acumulamos essa confiança. A verdade é essa. Nós ainda não estamos conseguindo manter essa confiança dentro de nós. Então, o que acontece? Quando ele fala assim, acumulei tanta confiança na divina providência,
Na verdade, ele achou que as leis de Deus iam resolver todos os seus problemas, né? É o que acontece na nossa vida. Quando vem uma dificuldade, a gente não consegue manter o calor lá dentro. O que é o calor? É a confiança realmente em Deus. É a confiança em nós, é a confiança na programação que nós temos na nossa vida, é a confiança de que o amanhã vai ser melhor do que hoje e que mesmo que as coisas não aconteçam da forma que a gente espera, está acontecendo da melhor forma, porque afinal de contas eu estou fazendo o meu melhor. Então, quando ele fala acumulei tanta confiança na divina providência, é um exercício que nós temos que fazer de realmente manter o calor lá dentro, manter a chama, né, acesa. E como que a gente faz isso? Tendo boas leituras, né, que vão nos fazer refletir e ligar com os bons pensamentos, que vão nos fazer entender as dificuldades da nossa vida, fazendo bem, fazendo o melhor que a gente pode em todas as situações na nossa vida. Seja numa fila de supermercado, seja dentro da nossa casa, com as pessoas que estão à nossa volta, seja no nosso trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar que a gente estiver. Quando a gente estiver servindo, quando a gente for servido, em qualquer situação do comércio, a gente procurar sempre fazer o nosso melhor. É assim que a gente vai manter o calor lá dentro, né? A chama acesa, para que quando acontecer as dificuldades, aí sim, com o calor nosso ativado, quando vier o agasalho da providência, que é aquele empurrãozinho que a lei de Deus nos dá todos os dias, né? Que a gente fala assim, nossa, graças a Deus deu certo. E realmente, graças a Deus deu certo, né? A gente faz uma pequena parte para que as coisas deem certo, mas a providência divina, ela age o tempo todo na nossa vida. Mas ela não pode fazer por nós aquilo que nós temos que fazer, né? Se você coloca um agasalho numa coisa que não tem vida, que não tem calor, não vai conseguir aquecer, porque não tem calor, né? Então nós temos que manter a nossa fé aquecida, né? Nós temos que manter a nossa esperança viva. Isso é um trabalho nosso, né? O trabalho da providência divina é nos ajudar a manter o calor aqui dentro e manter o frio lá fora, né? E o que é o frio? São as nossas dificuldades, aquilo que a gente ainda teme, né? Muitas vezes a morte, a fome, a miséria, a solidão. Tudo isso é o frio que está lá fora. Então a providência divina, ela vai trabalhar o quê? Nos ajudando a enxergar oportunidades de fazer o bem, oportunidade de ter amigos, oportunidade de estreitar o laço com os nossos familiares, oportunidade de progredir financeiramente, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter olhos de ver. Nós precisamos manter aceso a centelha de Deus que tem dentro de nós, que é isso que nos mantém aquecido, e esse trabalho é nosso, né? E aí é onde que ele coloca, olha, momentos surgem nos quais me sinto em doloroso desespero. Por que tanto contrassenso, né? Porque para ele é ilógico ele ter fé em Deus e sofrer. Mas na verdade o sofrimento é uma escolha, né? Nós podemos passar por uma situação de dor, sentir dor e não sofrer, porque o sofrimento está ligado na forma que a gente encara as coisas e não na questão física da situação, né? A dor é física, está ligada ao sistema nervoso central. As dores da alma está ligada com a forma com que a gente encara as situações da nossa vida. Então, o desespero está ligado muito mais da forma com que eu encaro a situação do que o próprio sofrimento físico. É claro que existem dores físicas terríveis, e isso é indiscutível, né? Um dos testes mais difíceis que nós passamos pela Terra são os testes ligados ao físico, né? E a parte psicológica também que interfere no físico, né? Mas
Tudo isso vai de encontro a como que eu vou lidar com essa situação, né? E como ele diz, eu me sinto em doloroso desespero. Por quê? Porque eu parei de sentir o calor, eu parei de enxergar a presença de Deus na minha vida, eu parei de ter esperança na vida futura, eu parei de acreditar que tudo que eu estou vivendo agora é um processo, é temporário, né? E vai passar. Ah, mas eu estou passando por uma situação de doença que está muito grave, né? E pode haver até um desencarne, mas também é temporário. E a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, a gente não sofre nem com a morte. É tão pesado a gente falar isso, né? Porque muitos de nós já perderam, vão perder pessoas muito queridas e vamos partir também, né? Mas quando a gente vê com naturalidade que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual, fica mais fácil aceitar todos os desfechos possíveis das situações que nós podemos viver aqui na Terra. Porque a nossa verdadeira vida não é aqui, né? E ele continua para a gente, né? O interpelado, entretanto, responde sem hesitar: Filho, não te revoltes. A lei do Senhor é justa e misericordiosa. O Pai, todo sábio, não pode livrar-te da provação, mas não te podes negar que a infinita bondade te amparou com o apoio oportuno, a fim de que atravessasse as tempestades de hoje com o agasalho preciso. Então, esse orientador, né, ele vem falar com a gente, né, veio falar com esse irmão nosso, vem falar com a gente, uma das primeiras coisas, não te revoltes. Por quê? Para a gente poder ter momento de lucidez quando acontecem as dificuldades. Porque através dessa lucidez é que nós vamos conseguir enxergar o que nós estamos passando com um olhar mais produtivo, né? Vamos dizer assim, para que a gente possa dar o nosso próximo passo mais assertivo. Então, o desespero e a revolta não nos ajudam, né? É um momento de serenar o nosso coração, talvez através de uma prece. Se a gente não conseguir sozinho, a gente procurar a ajuda de um atendimento, de uma casa religiosa que a gente se sinta à vontade, dentro da própria casa espírita, e a gente conseguir abrandar esses sentimentos mais, esse turbilhão que nós possamos estar sentindo, né? Para compreender que Deus é justo e misericordioso. Então, por mais difícil que eu esteja passando por uma situação, não é para a gente sofrer, o sofrimento é uma escolha, é para a gente aprender com aquela dificuldade, né? Porque nós temos capacidade. Nós muitas vezes achamos que não somos capazes, mas Deus sabe que nós somos capazes e é preciso que a gente mantenha, aí sim, mantenha esse calor vivo dentro de nós, para, como ele colocou aqui, né? Não se pode negar que a infinita bondade te amparou com o apoio oportuno, a fim de atravesses a tempestade de hoje com o agasalho preciso. Então, a partir do momento que eu mantenho aceso essa chama de Deus dentro de mim, essa centelha de Deus, confiante de que eu sou um espírito em evolução, que eu estou aqui na Terra em aprendizado, na família certa, no agrupamento certo, e que eu tenho total capacidade de ser feliz no meio que eu vivo, eu vou usar as coisas que estão à minha volta, as oportunidades, as pessoas, para manter o frio lá fora e manter o calor aqui dentro. E é isso que Deus espera de nós, né? Ele sabe que nós podemos ser felizes, que nós podemos ser todo dia a melhor versão de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos manter vivo a centelha de Deus dentro de nós. Mantermos aquecidos com o amor de Deus que está dentro de cada um de nós. E aí sim, nós vamos conseguir enxergar a providência divina da nossa vida através de todas as situações de amparo, de luz, das pessoas que estão à nossa volta, e enxergar que Deus está o tempo todo mantendo o calor aqui dentro, e o frio lá fora.
termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Fé, Esperança e Caridade. Boa noite.